Olá pessoal, meus cumprimentos a todos e todas. Aqui é o professor Jonathan e dando continuidade aos nossos estudos, vamos trabalhar um pouco mais sobre os acionamentos que já realizamos. Nosso objetivo agora será melhorar tais acionamentos, ok? Dito isto, vamos para o ambiente do simulador, onde faremos algumas revisões e considerações de otimização, ok? Vamos lá então. Muito bem, este aqui foi o último circuito sobre o qual nós trabalhamos e eu vou apresentar aqui algumas modificações. Primeiro, nós utilizamos o método passo a passo para realizar um acionamento via CLP, ok? O curso está aqui. E nós fizemos, num primeiro momento, foi simplesmente transpor a mesma lógica de acionamento elétrico, eletropneumático, para acionamento CLP, ok? Nós utilizamos toda a configuração e todo o aprendizado que adquirimos quando aprendemos a acionar o sistema com eletropneumático. Okay? Agora, de posse do ambiente do CLP, o que nós vamos fazer é realizar algumas modificações que objetivam melhorar este circuito, tá bom? Entre elas, eu quero fazer na sequência é colocar um botão de emergência, tá bom? E também quero colocar no sistema um botão de ciclo. Perceba que nós não temos controle de ciclo aqui. Uma vez iniciado o processo, ele continua ininterruptamente, tá bom? E eu gostaria de fazer essa intervenção. Vamos começar com a botoeira de emergência. Vou fazer o seguinte, gerar um espaço aqui. Ok? Tudo bem. Um pouco mais de espaço aqui. Que já é suficiente. E a condição de emergência no sistema sugere que eu tenha controle sobre o processo de tal forma que eu realize duas operações. Primeira, que eu não permita que os solenoides de avanço dos cilindros respectivos A, B, C e D sejam acionados. E a segunda, que necessariamente eu imponha o acionamento dos solenoides de retorno ou de recuo dos mesmos cilindros A, B, C e D. Okay? Portanto, nós vamos trabalhar a partir da possibilidade de uma situação de emergência na qual a máquina precisa parar e não só parar, precisa fazer com que todos os cilindros recolham-se à sua posição inicial. Okay? Para fazer isto, eu vou criar aqui um contato, chamarei de K10, tá bom? E eu vou fazer o sistema depender deste K10. Eu vou buscar aqui embaixo este botão, colocar aqui, tá bom? Qual é o conceito de emergência numa máquina? Se a emergência estiver acionada, todos os elementos ficam inibidos, ou sinais ficam inibidos, ok? Uma vez que a emergência não estiver acionada, então os elementos ficam livres para funcionamento conforme a outra lógica, a lógica principal do circuito. Então, quando se fala em emergência, o conceito é que o vínculo deve estar posto sobre este botão de emergência ou o controle de emergência, quer para o funcionamento, quer para a interrupção deste funcionamento, ok? Então, enquanto eu falava, o que eu fiz aqui? Nada de novo. Dois botões, um para ativar esta chave aqui, esta bobina, não é? O relé ou contator, chave contatora, e um selo, ok? Porque eu quero fazer um pulso de emergência, certo? E no CLP nós não temos aquele botão de trava, certo? Que eu estou falando em nível de programação.
Em nível de programação, perceba que todos estes contatos aqui no CLP são lógicos, ok? Tem um elemento do mundo externo na entrada do CLP, né? No barramento de entrada, e algumas saídas são postas no barramento de saída. Então você tem a denominação comum, barramento de I/O, I/O de inglês e O, a letra O de inglês. Ok? Muito bem, eu vou fechar aqui. E o que eu queria demonstrar, na verdade, era isto aqui. Uma vez pressionada a tecla de emergência, o botão de emergência, criou-se aqui um selo e o estado de emergência está mantido. Até que uma tecla aqui seja pressionada para interromper o estado de emergência. Esta aqui é a tecla que eu vou denominar de liberar. Ok? Muito bem. Só que o circuito que eu estou projetando aqui, ou a alteração, pode ainda ser energizado diretamente. Se eu pressionar a emergência está ativa e ninguém depende da emergência. E é só isso que eu preciso fazer agora. Preciso fazer os sistemas dependerem da emergência, tá bom? Então, a primeira dependência que eu vou criar é aqui, ó. Eu vou dizer que este barramento aqui somente será energizado se a emergência não estiver acionada. Portanto, eu vou eliminar isto aqui e vou colocar, perceba que a lógica inversa que eu vou utilizar bem aqui um contato normalmente fechado, não é? Eu coloquei normalmente aberto. Então vamos, aqui é este aqui que eu quero, tá bom? Qual é a minha linha de raciocínio? Para 10. Eu quero que o barramento aqui seja energizado com 24 volts, somente se o interruptor de emergência não for acionado, ok? Então, uma vez acionado, ó, contato aberto, não tem como estes circuitos aqui serem energizados, ok? Não tendo como serem estes energizados, eu preciso fazer então agora, todo mundo aqui desligado, né? Mesmo que eu pressione aqui, ó, ligar, ele não liga, por quê? Porque não tem alimentação aqui, ó, bem? Vamos colocar também uma lâmpada aqui, ó, sinal elétrico lá de lâmpada de indicação aqui, que é a nossa lâmpada de emergência. Tem emergência acionada, ok? Tem emergência acionada. Bom, sob esta condição aqui, o que nós estamos fazendo? Nós estamos impedindo que os contadores K1 até K8 sejam acionados. Ok, já está funcionando. Então, por aqui eu já consigo garantir que estes aqui não serão acionados. Y1, 2, 3, 4. Ok? Agora, eu preciso garantir um outro processo. Eu preciso garantir que estes outros contatos aqui, ó, ou estas bobinas, serão energizadas no momento em que a botoeira de emergência for acionada. Ok? Então perceba que todos estes contatos aqui estão dependentes especificamente do seu respectivo contato. Então eu vou fazer o seguinte, apenas vou afastar aqui para gerar contato, ok? E vou colocar um contato paralelo aqui, ó. Para acionar cada uma destas bobinas. Ok? Pronto. Todos estes contatos dependerão da nossa chave contadora de emergência, ok? Ou do nosso contador, ou do nosso relé. Bem, aqui, ó. Certo? Então, o que acontecerá aqui, ó? Se eu pressionar a emergência aqui, perceba que eu já criei um caminho alternativo para impor que todos estes
solenoides aqui sejam acionados e, portanto, o sistema retorne. Ok? Você poderia também propor o seguinte: professor, eu poderia criar um contato paralelo aqui para cada um deles? Não. Assim, poderia, mas não deveria. Por quê? O contato paralelo traz a premissa de que eu tenho um outro caminho para a corrente circular. Então, eu posso acionar por outro modo. Não seria paralelo. Se eu quero impedir que eles sejam acionados, o que eu precisava fazer era colocar um contato em série em cada um deles, ok? E este contato em série seria dependente também aqui dos contatos da nossa chave contatora, do nosso relé, ok? Entretanto, aqui neste processo, eu já tenho a garantia de que estes sistemas aqui, ó, não serão acionados. Por quê? Porque eu estou cortando a corrente aqui, ó. Esse barramento não está energizado, tá bom? Ok? Então aqui já acontece a inibição do sistema. Vou iniciar o processo aqui, olha só. Ligar, o sistema está trabalhando. Bom, vamos aqui. Eu vou esperar uma condição onde todos os 4 cilindros estão avançados para acionar a emergência. Agora, pronto, acionei, os 4 retornaram. Ok? Neste momento, como eu cortei a corrente elétrica aqui, então não tem como os barramentos ser energizado e, portanto, não tem como os relés K1, 2, 3 e 4 serem energizados por aqui. E também não tem como estes relés aqui, ó, serem energizados. O único caminho possível aqui é este, ok? É o único caminho possível, tá bom? Todavia, para efeito didático, de aprendizagem, de apresentação da técnica, o que eu vou mostrar na sequência é só para reforçar a compreensão, tá bom? O jeito que está aqui posto já é funcional. Vou fazer o seguinte, só para completar a apresentação em termos técnicos, tá bom? Eu vou transformar todos estes contatos aqui numa dependência de um contato que é normalmente aberto aqui, ó. Certo? E que depende de K10. Pronto. Desta forma, eu estou fazendo aqui, eu estou somente criando uma redundância no circuito, ou seja, eu estou ratificando que se os contatos paralelos aqui serão fechados e permitirão que estes solenoides, portanto, sejam habilitados, ligados, este contato série aqui, que está fechado, será aberto e impossibilitarão que estes solenoides aqui sejam ligados, ok? Então, vamos aqui, ó. Olha só o que aconteceu. Não é? Tudo está ligado aqui. Aqui não será ligado porque eu tenho a dependência de um contato normalmente aberto, de K10. Mas ainda assim, não seria ligado porque eu tinha cortado aqui a energização do barramento. Ok? Tá bom? Bom? Então, só para efeito de destaque. Mas só um contato lógico, não tem problema aqui. Tá bom? Então, eu vou fechar aqui. E agora, nós vamos trabalhar numa outra proposta, numa outra melhoria aqui deste acionamento. Qual é esta proposta? Eu quero ter o controle de ciclo do processo. Perceba que o nosso processo aqui, uma vez energizado, ele continua ininterruptamente, salvo exceção, o acionamento por emergência, né? Salvo exceção, esta condição. Muito bem, o que eu preciso fazer é inibir o reinício do processo. É que eu tenho um ciclo completo. A, B, C, D, B, C, A, B. O último passo, que é o B-, ele vai habilitar quem? S3, que tentará reiniciar aqui o A. Eu só preciso colocar um botão aqui, ó, em série, para impedir este movimento. Deixa eu ver se eu consigo pausar bem na hora aqui. Pronto. Aqui. Agora, perfeito. O que aconteceu? Quando o B retornou, ele fechou essa chave de fim de curso aqui e permitiu que de novo esta linha seja energizada.
sequência, o contato K1 será habilitado e o contato não, o relé K1 será habilitado e o restante da lógica flui normalmente. Vou parar aqui, vou aproximar, gerar um pouco mais de espaço aqui. Vamos trazer aqui uma cópia deste botão. Quando copiarem, tenham o cuidado de imediatamente modificar o nome do elemento, tá bom? E agora sim, agora eu posso iniciar o processo, tá bom? Vamos na sala de repouso, vamos ligar a máquina, ela já está pronta, ok? Máquina ligada, e agora início de ciclo, vamos lá, início de ciclo, A, B, C, D, D, C, A, B, quando B recuou, olha só a condição habilitada aqui, ó. S3 está fechado, K8 fechado, K2 fechado, entretanto, precisa que de novo ciclo seja acionado. Ok? Então tá aqui, ó, segunda alteração do nosso circuito, do nosso sistema. Bom? Muito bem, vamos salvar aqui. Vamos fazer mais uma modificação aqui no processo, porque perceba isto, o sistema embaixo energizado, ele depende do primeiro ciclo para começar o processo, não é? Mas também a máquina continua energizada, né? Então só tem uma maneira de não energizar este sistema. A única maneira aqui para isto é emergência e depois liberar. E o sistema volta a não estar energizado. Né? Entretanto, não é isto que eu queria. Né? Eu queria fazer mais uma modificação. Eu queria colocar uma possibilidade tal que, uma vez que eu pressione o botão de energizar o sistema, só então após isto é que estes barramentos aqui estão energizados. Ok? Muito bem, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer aqui outra modificação. Fazer este sistema um pouco mais para baixo. Eu vou copiar esta linha aqui, ó. Passar por aqui, ó. Trazer bem para cá. Bom, eu vou denominar de K20. Vou criar uma outra chave contatora aqui. Contato de K20. Aqui eu vou denominar de energizar. Bom, power, pronto. Deixa em português mesmo. Deixa em português mesmo. Ok? Vamos colocar aqui essa chave por enquanto. Se não for necessária esta chave, a gente deleta. Vamos raciocinar aqui sobre o que nós estamos desejando fazer. Perceba que eu estou utilizando aqui o mesmo conceito. Né? Ora, agora, este sistema de energização está dependente do botão de emergência. Está exclusivamente dependente do botão de emergência. Então, se a emergência for habilitada, este botão de energizar a máquina, ele não pode ser habilitado. Né? A emergência tem que ser desativada para que eu consiga, de novo, energizar a máquina. Ok? Então, você percebe que nós criamos aqui simplesmente duas lógicas de intertravamento, não é? Na qual um vai depender do outro, de inibir o contato do outro. Bom,
O que eu vou fazer aqui? Olha só. Eu vou trabalhar. Vou tirar este botão daqui. Bom, vou copiar este botão para cá. Eu tenho sobrepostos de vez em quando. As pequenas chatices. Pronto. E agora eu criei um intertravamento de tal forma que agora eu posso energizar o circuito sempre que emergência não estiver conectada. Ok? Liberou emergência, eu volto a poder energizar o circuito. Percebe? E agora eu vou tornar a energização do circuito aqui a condição de liberar energia para o barramento. Seguinte. Ok? Está aqui, ó. Vou rotacionar. Não, vou rotacionar, não. Vou deixar assim mesmo. Esse destaque aqui. K20. K20. Ok? Então, nesta condição aqui, ó, ligar a máquina. Pronto, máquina energizada. Ok? Entretanto, deveria ter energia no barramento aqui, não é? Por que que não tem? Porque eu coloquei como dependência de um botão que é normalmente fechado, dependendo de K20. Não era isso que eu deveria ter colocado, né? Deveria ter colocado um botão normalmente aberto, dependente de K20. Cadê os botões NA? Tá aqui um. Deixa eu colocar bem aqui, ó. K20. Pronto. Ok? Simulando aqui, veja só, emergência acionada, sistema aqui com emergência acionada, eu não consigo mais energizar o sistema. Por quê? Porque a emergência corta também a alimentação do barramento. Emergência liberada, eu preciso de novo energizar a máquina. Agora sim, máquina energizada, então eu posso considerar que o barramento está energizado aqui, ó. Vamos iniciar o ciclo aqui. Só que o ciclo a gente não inicia por aqui, né? Iniciamos por aqui, ó. Pronto, vamos já trabalhar naquele outro botão, tá bom? Cadê os referidos acionamentos? Isso aqui, pronto, tá aí. ABC, D, D, C, AB. Ok? Então, o que foi que eu fiz agora de modificação? Perceba que as linhas são iguais, né? Os processos são iguais. Eu tenho agora a emergência aqui em cima, eu tenho o controle de energização do sistema. E se eu precisar bater emergência, eu tinha emergência no circuito, todos voltaram, liberou o circuito, mas a máquina precisa de novo ser energizada, os barramentos precisam ser energizados, ok? Esta é uma estratégia de trabalho, ok? É possível que na sua projeção, no seu projeto, no seu desenvolvimento, você necessite implementar uma estratégia dessas. Então, está aqui uma proposta. Ou, professor, não preciso desta proposta, projeto, porque a emergência para mim será usada para tudo. Ora, tudo bem, eu compreendo. Entretanto, via de regra, a emergência não é acionada salvo condições que façam jus à própria definição e conceito de emergência. Via de regra, a gente vai trabalhar só aqui, ó. Energizou o barramento, primeiro ciclo, que por enquanto começa aqui, daqui a pouco a gente trabalha nele. Ok? Sistema aqui, ó, liberado, pronto. Ok? Está trabalhando. Bom? Então, só este alerta. E já que eu tenho um contato de energização, vamos colocar aqui uma lâmpada, não é? Uma lâmpada indicadora de que o sistema está energizado. Ok? Vamos colocar uma lâmpada. Está bom? Emergência acionada, lâmpada vermelha ligada. Liberou a emergência, energizada a máquina, a lâmpada amarela. A máquina está energizada. Ok? Bom, se eu pressionar emergência, aqui, emergência, então a máquina não está liberada, está em estado de alerta. Liberou o circuito, a máquina está desligada, tudo desligado. Ok? Vamos energizar a máquina energizada, estado de alerta. Tá bom?
E aí, claro que você pode fazer algumas modificações, algumas inserções, mas cuidado para não poluir muito visualmente o seu circuito. Lembre, quem estará operando a máquina. Quanto mais objetivo, mais simples, melhor para mitigar riscos de confusão. Eu não entendi o que essa máquina está fazendo, não entendi por que tantos botões no processo, tá bom? Razão pela qual também aqui agora eu separei os incrementos, tá bom? Agora eu vou trabalhar com este botão aqui, ó. Eu vou retirá-lo daqui. E perceba que a função deste botão aqui é fechar K8. Por que ele fecha K8? Porque K8 é aqui, ó. Este botão aqui, ó. Botão não. Este interruptor, contato normalmente aberto, que depende de K8. Bom? De tal forma que, para o início do primeiro processo, que eu desejo fazer? Eu desejo que esta parte aqui, ó, seja apresentada com um caminho alternativo. Então, eu poderei fazer um processo aqui, inserindo uma lógica alternativa. Antes de propor a ideia, qual seria a sua sugestão? Não é? Primeiro vamos pensar, tá bom? Não vamos trabalhar por tentativa e erro, porque sai mais oneroso, tá bom? Qual seria a sua lógica? Então eu vou apresentar uma das possibilidades, depois você melhora, né? Faz uma outra possibilidade no seu projeto, no circuito, tá bom? Vou fazer o seguinte, olha só. Qual será a lógica que eu quero trabalhar? Eu vou usar a premissa de menos botões na máquina. Eu já tenho um botão para emergência e tenho um botão para liberar. São dois botões aqui na lógica que eu estou trabalhando. Okay? Já tem um botão de energizar a máquina, certo? Claro que estes aqui só serão utilizados em situações de emergência. Via de regra, eles estão num painel lateral com uma cobertura, uma cúpula, uma tampa de acrílico, tá bom? Normalmente é assim. O que eu posso fazer aqui? Eu quero criar uma situação de dependência de ciclo, porque eu fiz modificações nesse projeto já. Então, eu quero que no momento em que a máquina for energizada, eu quero que o único contato que está aqui, ó, inibindo ou impedindo o início do processo, que é este, ele tem um caminho alternativo. Então, eu vou criar um contato aqui, que depende deste, ó, de K20. Ok? Uma possibilidade. Então, vou tirar este daqui. Você depender de K20. Aqui, ó. Por que eu poderei fazer isto? Eu preciso separar um pouco mais. Neste caso, somente porque... Aqui deu certo. Somente porque eu tenho um botão de ciclo aqui. Senão eu faria um curto no processo. Ok? Então, tenham cuidado. Eu utilizei o método estruturado, funcionou, e agora estou fazendo alterações sobre o método estruturado. Ok? Por esse motivo, foi importantíssimo vocês estudarem o método intuitivo. E no intuitivo, vocês estão percebendo causa e efeito do que nós estamos fazendo. Então, aqui, ó, máquina energizada, o contato já está fechado. Eu não dependo de K8 para ligar a máquina. Agora eu dependo de ciclo. Ok? Máquina funcional aqui. Próximo ciclo. Mais um ciclo aqui, ó. A, B, C, D, E, C, A, B. Ok? Então, preste atenção, vou repetir aqui. Por que foi possível fazer isto aqui? Porque eu coloquei um botão que interrompe o processo e coloquei aqui um botão de energização. Tem dois condicionantes, tá bom? E agora eu não preciso mais daquele botão, já deletei de baixo. Tá bem? Emergência acionada, eu nem testei a emergência, né? Vou acionar aqui, A, B, C, D, agora, pronto. Cortou e todos retornam ao mesmo tempo. Joia? Então, tá aqui, sistema energizado.
Ok. Sistema energizado. A lâmpada amarela. Tudo agora depende de ciclo. Portanto, agora eu tenho três botões para operar, não é? Aliás, 4, né? Primeiro botão. Qual é o primeiro botão que eu tenho de operar? O operador de máquinas agora. Eu tenho o botão de energizar a máquina. Primeiro botão que eu tenho para operar. Máquina ligada. Ok? E o botão de ciclo. Pronto. Vou ficar trabalhando só aqui. 2 botões. Os cilindros fazem as operações específicas. E, por fim, o que vai acontecer quando o próximo ciclo pressiona novamente. Ok? Os outros 2 botões são emergência, em condições especiais, em condições nas quais a gente vai precisar de um alerta. Ok? Muito bem, é isto. Então, nós fizemos aqui algumas alterações válidas neste processo e vamos avançar um pouco mais. Ok? Então vamos lá.